Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o Monark. E eu já comentei sobre o Monark aqui no canal em algum vídeo anteriormente, né? Porque meio que eu acho que faz muito parte do assunto que eu abordo aqui muitas vezes, que é falar sobre a liberdade. Então, nós precisamos falar sobre o Monark. E para começar, né, o Monark voltou agora, né, tentando emplacar aí suas próprias produções, né, até tá usando o próprio nome dele para tentar desvincular um pouco da questão do nome Monark, né, do jeito que ficou. Mas eu acredito que esse nome dele, artístico, digamos assim, teve um significado importante e eu quero comentar um pouco sobre isso. Então, para a gente voltar um pouco lá no tempo, quando eu comecei a acompanhar o Flow, que foi justamente na época que o Flow deu uma bombada, e aí chegou até a mim, né? Aí eu comecei a acompanhar o Flow naquela época lá, isso foi em 2020, né? Por aí. E pô, era um negócio novo aqui no Brasil, muito da hora. Né, igual o Monark mesmo fala que ele e o Igor copiaram o Joe Rogan lá nos Estados Unidos e trouxe isso para cá, para o Brasil. E eu acho que isso não invalida como tiveram essa sacada. Ô, Kira, ajuda aí. Como tiveram essa sacada bem esperta mesmo, bem inteligente de trazer algo que já funcionava nos Estados Unidos e que podia funcionar aqui também. Eu lembro meu irmão me falando sobre podcast, que meu irmão mora lá nos Estados Unidos, ele me falando sobre podcast e eu meio cético quanto ao funcionamento disso para nós aqui. Eu falei, pô, o negócio é tipo um rádio, né? Sabe? Tipo, eu vi um pouco como algo ultrapassado e depois acabei, no final de 2020, montando um podcast ali com um amigo meu, com o Ribeiro. E tem até hoje, chama Fraga Podcast, tem uns episódios lá, tem uns 30 episódios que a gente fez lá na época. Mas enfim, voltando a falar sobre o Monark. Então eles tiveram a ideia lá de trazer isso. Nada se cria, tudo se copia. Então, mas eu, igual eu falei, não tiro o mérito deles de ter feito isso funcionar, de botar energia nisso, fazer isso acontecer. E foi muito legal. O flow era muito legal. Tanto era legal que bombou, que começou a atrair holofotes, começou a realmente roubar espaço até de emissora de televisão mesmo, que era muito mais legal, era muito mais interessante. Você via muito mais a pessoa ali que você conhecia, que achava interessante, já gostava, você tinha uma profundidade muito maior no papo ali. E mesmo com pessoas que você não conhecia, você tinha a possibilidade de conhecer, né? Então muitas conversas ali foram muito marcantes por causa disso também. Inclusive foi ali que eu conheci melhor o Alok, que eu nem sou fã, nem sou muito atinado em música eletrônica, e achei um cara extremamente foda, assim, um cara muito, muito da hora, por causa desse papo lá no Flow, né? Só um dos exemplos. E aí, cara, aconteceu o que aconteceu lá com a visão e a opinião do Monark, que como eu já falei aqui no canal também, eu acho que é distorcido, eu acho errado que defender que a liberdade de expressão é irrestrita e eu acho que você acaba chegando num ponto que você começa a ir contra a própria liberdade, né? Porque eu acho que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. A partir do momento que você agride, né, a liberdade de outra pessoa, você está agredindo o próprio conceito de liberdade, né? Então, isso eu discordo completamente do ponto de vista do Monark. Mas, contudo, entretanto, porém, isso não justifica ter acontecido com o Monark aquele cancelamento. Foi algo completamente descabido e desproporcional. E eu lembro até de me espantar do tipo, cara, por que as pessoas estão levando o Monark, colocando o Monark tão nesse patamar, assim, de importância, de relevância. Tipo assim, não tô falando que eles não eram relevantes e tal. As conversas eram importantes, com pessoas importantes, então grande visibilidade, né? Acaba se atraindo essa importância para você. Mas eu ainda acho que deram ao Monark uma importância completamente desproporcional, até o ponto de anos depois o cara ser processado lá porque chamou um cara gordo de gordo, sabe? Tipo, oi? Sabe? O político, né, a pessoa que minimamente deveria ela mesma se levar a sério, tá preocupada e tá na rede lacrando e rebatendo e processando a opinião do Monark. Tipo, cara, isso não faz o menor sentido.
E aí o Monark fala que, pô, ele teve uma perseguição porque a Globo não gostou, que eles estavam roubando espaço, eles estavam muito grandes ali na mídia brasileira. E, cara, eu acho que isso faz sentido, sim. Eu não concordo com todos como eu falei, as visões do Monark, né, dos pontos de vista dele, mas nesse caso, eu acho sim que ele estava incomodando. E acho que isso foi organizado, não acho que isso foi completamente orgânico, acho que isso foi organizado justamente para derrubar o sucesso que o Flow estava fazendo. E acabou funcionando. E acabou um monte de gente pedindo para tirar episódio do ar, de não sei o quê, porque perde patrocinador e tal. Então, tipo, isso é uma das coisas que eu acho tristes, né, e problemáticas, porque você começa a crescer alguma coisa, igual o Flow, por exemplo, começou a crescer, começou a virar uma grande empresa mesmo, né, ter braços ali, extensões de podcast de games, podcast só para mulheres, então, várias vertentes, e o Flow queria abranger toda essa comunicação. Pô, muito da hora, só que o problema é que quando você fecha contratos, você, né, faz contratos que dependem de grana para fazer acontecer, e você fica na mão dos caras. Então você acaba que você perde a sua autenticidade, sua autonomia, porque você depende completamente de investimento de terceiros, entende o ponto? E, cara, assim, acho que o problema maior disso é o equilíbrio e essa necessidade de crescer, talvez muito rápido, porque eu consigo entender o ponto deles no momento que o Monark foi cancelado. Do tipo, cara, a gente já tem uma empresa gigante, a gente tem vários projetos, a gente tem várias pessoas aqui que dependem de nós. Possivelmente uma escolha de manter o Monark naquele momento acarretaria em várias demissões, então várias famílias ficariam ali desassistidas financeiramente por causa disso. Só que aí a gente tem também o outro lado, que é a questão da essência e do porquê que o Flow começou, entendeu? E esse debate, essa análise crítica, esse falar o que pensa, eu via, né, que vinha muito do Monark, cara. O Monark era o cara que levava que colocava assim, que tinha a provocação, mas no bom sentido. Mas o Monark falava muita merda. Falava, também acho. Ele falava um monte de coisa que pra mim era muito absurdo, que era merda, mas ao mesmo tempo ele enriquecia o debate, ele trazia luz para as discussões serem minimamente pautadas, discutidas, observadas, entende? Isso era importante. Então, quando taxaram o Monark lá, o Monark é nazista, porque ele falou lá que defendia que pudesse ter partido nazista. Volta a falar, volta a dizer, não concordo com isso, acho absurdo também, tipo assim, pô, nada a ver, acho que ele viajou pra caralho. Ele continua pensando assim e eu continuo discordando dele. Só que o ponto transformaram essa fala no Monark, colocando ele como se ele fosse nazista, como se ele defendesse as ideias do nazismo. E claramente não foi. Sei lá, 3 segundos depois ele fala, porque isso é muito idiota e a gente deve dar luz até às coisas idiotas pra gente poder combater, sabe? Tipo assim, reafirmo mais uma vez, não concordo com isso, acho que não é assim que as coisas funcionam, acho que isso não se enquadra num conceito de liberdade, acho que pelo contrário, você mata a liberdade quando você julga quem deve viver ou quem não deve viver, então isso pra mim não faz o menor sentido, mas é aquilo, tipo, colocaram uma etiqueta no cara de algo que não faz o menor sentido e destruíram o que o cara tinha construído até ali, entendeu? Eles ficaram numa sinuca, tipo, manter o Monark e tancar e perder patrocinador e mandar um monte de gente embora e mudar a direção dos ventos, dos planos do Flow e foda-se, se for pra morrer, nós vamos cair atirando e defendendo o que a gente acredita, ou a gente vai virar refém de patrocinador, que é o que eu acho que aconteceu. E na minha opinião, eu tô de fora, então pra mim é muito fácil opinar, mas eu achei que foi uma covardia por parte principalmente do Igor, que era o sócio do Monark lá, entendeu? Então, ele falou, cara, eu imagino, pô, já tenho meus planos, já tenho minhas metas financeiras aqui, já tem a galera que a gente paga aqui, por isso o mais fácil era o Monark rodar. Foi a decisão mais fácil, foi o Monark rodar. Só que, cara, você mata a essência do negócio, entendeu?
E esse que é o problema. Então você ainda abre mais brechas pro tipo, velho, a próxima situação que ocorrer lá, que você falar alguma coisa que seja da sua opinião que permanece, ou algum deslize, alguma coisa burra que você falou naquele momento e se arrependa depois, não vai fazer a menor diferença. As pessoas que injetam dinheiro vão ter poder sobre algo que você construiu sem ser dona do negócio. E aí você vai virar o que eu acho que o Flow virou, entendeu? Um podcast meio... como eu posso dizer? Meio padronizado, meio beautiful people, entendeu? Um negócio que era underground, que era da internet, que era as pessoas terem a liberdade para falar o que quiser. Aí abriu precedentes e agora até mesmo outros podcasts, tipo o Vilela, por exemplo, o cara fica morrendo de medo de ter alguma coisa no podcast dele e derrubarem, cancelarem e acabarem com o projeto dele também, entendeu? Cara, e isso é uma merda pra sociedade, velho. Isso é uma merda. Você fica cerceando discussão que pode ser construtiva, sabe? Que pode levar a algum lugar, que pode gerar reflexões, que pode gerar mudanças, que podem gerar mudanças que vão salvar vidas de pessoas, entende? E isso é muito mais importante do que uma lacrada ou uma criação de cancelar alguém. Então ficou muito fácil atacar o Monark, ficou muito fácil bater no cara. O cara ficou sozinho, entendeu? O cara ficou completamente sozinho. E é taxado de um completo idiota, drogado e tal. Essa parte da droga mesmo eu nunca curti também, achava meio paia, mas enfim, quem sou eu pra ficar dizendo do cara? Mas, tipo, o ponto é que ficou uma coisa completamente desproporcional para quem realmente era o Monark, o que ele representava. Só que aí eu acho que eu faço a conexão com o vídeo anterior aqui do canal, sabe? Tipo assim, da ilusão, o vídeo Ilusão na Ilusão, né? Como é que chama o vídeo? A Ilusão da Ilusão, o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Que tipo, cara, é bom você prestar atenção às pessoas que estão sofrendo esses escrutínio aí na internet e ver o que essas pessoas estão falando, o que elas têm a dizer, né, como que elas agem. E não tô aqui, mais uma vez, não tô aqui colocando o Monark como santo, não é nada disso. Mas o ponto é saber ser equilibrado nas críticas, sabe? Tipo assim, velho, quem que é o Monark? O que ele falou? Quais são as ações dele? E as pessoas simplesmente julgaram, colocaram ele na caixinha de nazista e metem o pau no cara. Tipo assim, hatear o Monark é a coisa mais fácil que existe na internet, tá ligado? É capaz de eu sofrer hate aqui por estar falando que eu discordo do hate em cima do Monark, de tanto que a galera gosta de bater no cara. E aí, velho, você não vê atitudes desse tipo quando acontece com algum político, sabe? Porque tem sempre a patotinha ali que preserva. Não tem os militantes do... Não, tem cuspir. Não tem os militantes do Monark, tá ligado? Vai ter os militantes dos esquerdistas, dos direitistas lá. Aí a galera passa pano. Os caras falam um monte de absurdo, um monte de merda. Aí a oposição, a mídia de oposição repercute e tal, mas fica por isso mesmo. Enquanto o Monark perde acesso às redes sociais dele, ele vira pessoa não grata no YouTube, tá ligado? Tipo, caralho, velho, que proporção é essa que o bagulho tomou? Eu acho que a galera coloca o Monark assim como se o Monark fosse um grande terrorista, psicopata, tipo assim... Mano, o negócio escalou num ponto que, tipo, eu até acho que o Monark ia concordar comigo no ponto assim, cara... Eu sou só uma pessoa falando o que eu penso. Eu não sou isso tudo pra ter tanto hate e tanta imposição e coisa de tentar me travar e fazer com que eu não possa falar as coisas que eu penso. Eu acho que é uma coisa completamente descabível, velho. Não faz o menor sentido, sabe? E tipo, cara, vocês estão lá falando de política, preocupado com política e tal, e os caras que você tem que cobrar, e os políticos que te prometeram um monte de merda e não faz as merda, e independente de espectro político, os políticos não fazem o que eles falam que vão fazer, e a galera não escandaliza com isso, escandaliza com o Monark dando uma opinião dele lá no podcast dele. E se tornando essa pessoa, tipo, o ícone do cancelamento, o ícone do que não se deve fazer na internet. Isso pra mim é absurdo, cara, isso pra mim é errado. E pra mim,
o que o nome do monarca acabou significando, acabou sendo uma luta, uma resistência mesmo, saca? Tipo assim, colocaram o monarca dono de podcast ali na sua significância limitada, na sua relevância limitada, e colocaram o cara como quase como um mártir da liberdade de expressão. Porque começaram a dar uma importância pra ele que eu que acompanhei lá desde o início achava completamente desproporcional e exagerada, tá ligado? Tipo assim, cara, é só um monarca, deixa o cara falar. Se ele falar merda, deixa o cara falar as merdas dele. E colocaram o cara como se ele fosse de risco à soberania nacional, tá ligado? Tipo, mano, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Se alguém estiver vendo esse vídeo aí e acompanhou o Flow na época também, via, né, os episódios e aí viu o que aconteceu no cancelamento e tal, vocês não acharam isso completamente desproporcional, velho? Não é possível que é só eu que ache que com todo respeito, velho, ao Monark, mas deram ao Monark uma importância muito maior do que ele deveria ter, sacou? O ponto é esse, o ponto é esse. E eu acho que até pelo próprio bem do Monark, ele não deveria ter tido essa relevância, entre aspas, assim, porque foi uma relevância pra ele, pessoalmente, prejudicial, velho. O cara só se fudeu. O cara se fudeu, perdeu o negócio dele, aí foi pros Estados Unidos. Eu acho que ele viveu uma depressão fudida lá, porque, né, eu assisti o podcast do Vilela com ele, e, né, pelas coisas que ele falou, tava lá sozinho e tal. Eu já passei por momentos assim de ficar sozinho, fora do país, enfim. Eu acho que eu imagino e tenho uma noção do que possa ter sido. Não com a exposição que ele tinha. Mas, caralho, mano, vamos colocar as coisas na balança, sabe? Tipo, se processado pelo cara, porque ele chamou ele de gordo, o cara que deveria estar com a atenção focada em outras coisas muito mais relevantes para a política, para o país. E aí, velho, só reforça meu ponto que, tipo, os políticos é tudo vagabundo, cara. Os caras não faz porra nenhuma. O cara vive de mídia de palhaçada, de circo, de lacraçãozinha, de ser algo em frente às câmeras que eles não são de verdade. Pra viver no bem bom, pra mamar o seu dinheiro, pra ter uma vida fácil, pra trabalhar 2 vezes na semana, se no máximo, e ganhar dinheiro pra caralho, e ter poder, ter influência e se achar o bonzão. Política é vagabundo, política é tudo merda. Política, o monarca na fala mais merda dele é melhor do que qualquer político no Brasil. É simplesmente isso, cara. Então, o que eu queria com esse vídeo, falar sobre o monarca, principalmente o monarca enquanto, não enquanto a pessoa, o Bruno, né, mas enquanto o símbolo que ele representa na internet, que é o que eu sei, que é o que eu conheço, porque eu não conheço o monarca. Mas é isso, cara, tipo, o cara acabou virando algo, virando um símbolo de algo que eu acho que ele nem queria e nem imaginaria que chegaria tão longe, entendeu? Simplesmente por ele dar sua opinião e se manter assim, e se manter fiel às coisas que ele pensa. E isso eu acho muito positivo, porque ele demonstra e aparenta ser um cara verdadeiro, porque manter o ponto de vista dele e as falas dele, pra ele pessoalmente, é uma merda. É uma merda. Olha tudo que aconteceu na vida dele, entendeu? Então, pra ele seria muito mais fácil ter uma redenção mesmo e continuar no flow de alguma forma, mas seria uma coisa falsa, contra as próprias coisas que ele acredita. E o cara abriu mão disso tudo pra continuar falando o que ele pensa de verdade, pra continuar sendo uma pessoa de verdade. E isso é muito legal, cara. Isso é muito raro. Isso é muito positivo. Você não vê isso com frequência na internet. É sempre o poder, o status, o dinheiro falando mais alto. E ele abriu mão dessas paradas e tá voltando porque ele quer fazer as paradas dele, tá ligado? Ele já tem uma grana, com certeza ele já tem uma grana maior lá do que essa que ele ganha do Flow. E o cara tá... E eu acho legal que o cara ele se mantém... Ele mantém o discurso dele através das coisas que ele pensa. Então eu acho que isso tudo é pra gente refletir e pensar mesmo quem tá sendo aí mal falado na mídia, quem tá sendo rechaçado pela mídia, pelas pessoas, quem que todo mundo mete o pau e ridiculariza. E eu quis falar sobre o monarca porque eu acho que ele representa muito isso, sabe? Tipo, é o cara completamente ridicularizado, mas que, na minha opinião, o ridículo
é esse lugar de colocar ele nessa posição tão alta que na minha visão não faz sentido. Na minha visão não faz sentido. Porque ele é um cara dando a opinião dele na internet. No meu ponto de vista, é um cara sendo verdadeiro com as ideias dele. Por mais que as ideias dele às vezes sejam problemáticas, sejam ruins, são discutíveis, debatíveis, mas é para isso que a gente coloca a nossa opinião na internet. Pra gente discutir, pra gente ouvir contrapontos, crescer, evoluir, dialogar. Mas não. Se você tenta dialogar, se você tenta expressar genuinamente, verdadeiramente sua opinião, eles acabam manchando sua imagem. E aí quem se sobressai, quem que sai em evidência são as pessoas bonitinhas que têm um discursinho pronto ali certinho e que condena tudo que todo mundo está condenando e glorifica tudo que todo mundo está glorificando. Enfim, vai por onde para onde a maré tá empurrando. E não se expõe verdadeiramente na internet. Não é uma pessoa autêntica e verdadeira. Simplesmente está ali para farmar dinheiro, para farmar fama, poder. Acho que muitas vezes nem é isso que a pessoa acredita e está lá falando. Está lá lacrando, está lá bombando suas próprias redes sociais. Enquanto isso, o país continua uma merda, as discussões continuam rasas, as pessoas continuam burras. E assim vai. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de deixar um comentário. Comente aí sua opinião, seus pontos de vista. É sempre bem-vindo. Eu gosto de ler aí os comentários que a galera deixa. E quando deixa, né? E deixa o like aí também para fazer o vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Então é isso. Fique esperto, fique atento. Estão tentando te manipular, estão tentando te vender discursos pré-fabricados. Veja as coisas, pense com a sua própria cabeça e discuta com outras pessoas. Não para impor a sua opinião, mas para contribuir e lapidar ainda mais a sua visão de mundo, sua percepção das coisas, e assim a gente poder juntos chegar a um lugar melhor, né? Um mundo melhor como a gente deseja, né? Que para isso a gente precisa primeiramente usar a nossa própria cabeça. É isso, galera, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.